Nem toda trajetória profissional precisa ser linear. Tem gente que muda de direção, atravessa áreas diferentes e a cada transição constrói uma autoridade que a linha reta nunca entregaria. As convidadas de hoje fizeram esse percurso. Em áreas distintas, com histórias distintas, cada uma construiu um território próprio, com fronteira, profundidade e impacto bem definidos. Eu sou a Aline Almada e esse é o BF Talks. Esse episódio faz parte do programa de posicionamento e autoridade Cultivando Violetas, uma parceria entre o BF Talks e o Clube Delas Brasil. Aqui, o nosso papel não é juntar histórias em um bloco só. É dar nome com clareza ao que cada uma construiu e reconhecer com respeito o valor de cada escolha que a trouxe cada uma até aqui. A primeira convidada atua em 2 pontos estratégicos da vida de mulheres empreendedoras: os bastidores financeiros do negócio e a forma como elas aparecem para o mundo. Ela é contadora há 14 anos, com atendimento voltado a pequenas e médias empresas geridas por mulheres. E há 5 anos também é fotógrafa de essência humana, especializada em retratar mulheres empreendedoras. No livro Cultivando Violetas, ela assina o capítulo Como o Network me ajudou a florescer a alma, onde mostra na prática o que relacionamentos certos podem fazer por uma história. E uma frase dela diz exatamente de onde nasce o que faz. Você vai envergar e não vai quebrar, mas se quebrar, tudo bem, você pode crescer de novo. A segunda convidada tem formação em psicologia, é professora de inglês há 20 anos e está à frente do Cheiro de Canela, um negócio de bolos e pães artesanais que nasceu de uma grande virada pessoal. Ela descreve o próprio trabalho assim: eu não vendo bolos, eu vendo amor em forma de bolo e de pão. 3 caminhos que se somaram: a psicologia, as aulas de inglês e o cheiro de canela. E uma essência em comum: criar conexão real por onde passa. No livro Cultivando Violetas, ela assina o capítulo As Marcas que Deixei pelos caminhos que percorri até chegar aqui, onde organiza essa travessia em memória, sentido e escolha. E uma frase resume a trajetória dela inteira, quase um manifesto pessoal: nem todo mundo precisa seguir um único caminho. Érica Rosa e Valdene Silva, sejam muito bem-vindas ao BF Talks. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje, Aline, Val. Nesses 14, 15 anos como empresária, empreendendo, a minha trajetória ela foi marcada por várias cobranças, às vezes, que as mulheres têm. A era da Girl Boss foi bem na época que eu estava terminando minha faculdade. E muitas vezes eu não me enxergava como aquela empresária que as mídias mostravam. E também como fotógrafa, eu recebia no meu estúdio mulheres que queriam passar, às vezes, uma imagem que era muito engessada, muito capitalizada, e às vezes fugia da sua essência verdadeira. E eu sempre trabalhei com a verdade, tanto na parte da contabilidade, porque é uma obrigação minha como profissional contábil, quanto na imagem, porque a essência, ela é o que fica para além da imagem. Ai, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando da nossa história de vida e estar com tantas mulheres especiais. É uma honra estar aqui, vai ser uma manhã, uma delícia. Bom, Érica, eu quero começar por você. Porque você faz uma coisa que eu raramente vejo. Você olha para mulheres empreendedoras em 2 lugares ao mesmo tempo, pelos números e pela imagem. E nos 2 você chegou à mesma conclusão. E eu quero entender essa conclusão pelo lado de dentro.
Você atua na contabilidade há 14 anos e na fotografia há 5. Para o mercado, são dois mundos separados. Para você, o que eles têm em comum que ninguém enxerga de fora? Então, parece, né, duas coisas opostas, né? Dona de escritório de contabilidade. Eu já comecei a faculdade, eu já trabalhava no escritório por causa do curso técnico, então eu já estava habilitada a trabalhar. Então, assim, parecia tudo muito fácil. Eu já tinha uma empresa consolidada no mercado, era só dar continuidade. E, embora os nossos clientes no escritório sejam majoritariamente homens, por causa do setor que é construção civil, a gente tinha engenheiras que trabalhavam lá. E eu conheci clientes que agora não estão conosco mais, mas que enfrentaram essa dificuldade de se posicionar como mulheres. E quando eu comecei a trabalhar com a fotografia, eu conheci mulheres que estavam fragilizadas, às vezes, com a sua imagem, com a autoestima, ou que não sabiam como se posicionar no mercado. Às vezes precisavam fazer fotos para poder ganhar um pouco mais de autoridade. E é interessante ver o quanto que, quando se é mulher, pode parecer que às vezes é um discurso de cunho feminista, mas não é necessariamente isso. Como mulher, eu observo que a trajetória da empreendedora, quando ela vai abrir um negócio, tem pesos maiores que ela tem que considerar quando ela vai tomar essa decisão. Então, mesmo acompanhando, quando eu fotografava gestantes, a dúvida da licença maternidade, aquela questão que vou voltar a trabalhar, quem vai cuidar do meu filho? Então, para a mulher, eu conseguia ver a fragilidade da mulher, tanto quanto empresária, lá no escritório, daquelas que abriam, que estavam trabalhando junto com o marido, e como que isso às vezes afetava a relação do casal. E também quando elas chegavam no meu estúdio, às vezes para fazer um ensaio de gestante. E ali a preocupação, será que eu vou conseguir me manter ativa no mercado? Será que eu vou conseguir tocar a minha empresa cuidando do meu filho? Eu vou ter que colocar ele na creche. Então, assim, existia essa romantização muito grande da mulher empresária. Eu falo que, no meu capítulo, que eu estava formando na época da era da girl boss, que era aquela mulher que em cima de um salto de 15 centímetros, cabelo impecável, maquiagem impecável, eu dava conta de tudo. E eu ouvia dentro de sala de aula que eu tinha que alçar voos maiores, porque eu era inteligente e tudo. E naquela época eu estudava feito louco. Então eu sempre estava trabalhando mais, estudando mais, buscando uma produtividade que não era compatível, às vezes, com a qualidade de vida. E a gente vai se deixando levar por aquela mídia, essa indústria. Porque o que aconteceu foi que o empoderamento feminino, ele se tornou quase que um produto capitalista. Né? Eles pegaram esse empoderamento, pintaram de rosa e venderam. As mulheres, elas têm que ser exploradoras, mas acabamos sendo exploradas nesse processo. E depois veio, né, a conta, que é os burnouts, os estresse, depressão, que essa é a parte que ninguém conta quando você trabalha horas e horas a fio, estuda, em busca de uma meta que é quase inatingível de perfeição. E que bom que essa era passou, né? Que bom que passou. E você disse isso com convicção. E o que essa cultura cobrava das mulheres empresárias que era insustentável? E como você pagou na própria pele? Nossa, é profundo isso, porque assim, eu via essa cliente específica, ela era engenheira e ela tem uma característica física que atrapalhava ela a se impor, que ela era loira de olho azul. Então, quando ela reclamava muito que ela teve que se tornar uma pessoa grossa, entre aspas, para conseguir se impor dentro do canteiro de obras. E eu percebo que o mercado, quando a mulher ela vai para uma posição de liderança, às vezes o mercado exige que ela largue um pouco da sua essência e se torne uma mulher autoritária, às vezes até com uma personalidade um pouco desagradável. E eu percebo isso na minha mãe. Minha mãe, ela está há quase 30 anos como contadora, que é o nosso escritório familiar. E a minha mãe, ela tem essa... Fala que é a carapaça, né? É uma mulher de aço. Os clientes têm medo dela.
No escritório, durante muito tempo, quando a gente queria lidar com um cliente difícil, a gente passava para ela, porque os clientes tinham medo dela. Minha mãe tem 1,5 m. Mas assim, o que custou isso para ela? Porque você fica tanto naquele personagem de autoridade, aquela coisa da pessoa tá sempre ali firme, que isso acaba interferindo nas relações interpessoais. E eu não tendo essa personalidade, quando fui tentar, né, criar essa carapaça, eu acabei me destoando do que eu realmente sou, porque eu tenho a veia artística muito forte. Eu gosto de poesia, eu gosto de música, eu gosto de fotografia, eu gosto da beleza. Então como é que eu vou ser essa pessoa carrancuda para trabalhar? E isso me cobrava um preço muito alto, além das outras coisas que acontecem no escritório, no dia a dia, trabalhando. Imagina sua mãe, como é que ela deve ser, aquela baixinha brava. Nossa, assim, eu acho engraçado, porque quando ela tá brava, xingando, as pessoas até não ficam preocupadas, mas quando ela fala sério, senta aqui, aí todo mundo já... E você também falou, né, que não existe meritocracia se você for mulher. Você não hesita. O que você viu nos números reais, nas pequenas e médias empresas femininas, como contadora, que prova isso? Eu vejo na questão de cargos. Eu mesma, no escritório, eu sou a pessoa que mais tem estudos. Eu fiz o curso técnico, assim como minha mãe e a outra sócia. Eu fiz a faculdade de Ciências Contábeis, eu fiz pós-graduação, eu cheguei a flertar com o mestrado, vários cursos, congressos internacionais, e mesmo assim, às vezes o cliente ele só validava a informação se a minha mãe validasse. E eu vi também várias mulheres trabalhando em empresas que às vezes elas tinham mais conhecimento que os maridos, mais estudo, mas era a palavra do marido que estava ali na parte administrativa, era ele quem mandava. Então eu vejo que quando você é mulher, a sua quantidade de estudo, a sua experiência, às vezes, ela vai estar sempre, sendo validada por um homem. Então, até você construir uma autoridade, você não precisa da validação masculina, é um longo caminho. Porque mesmo a minha mãe, quando ela começou, ela tinha um sócio, que era um homem. E ela fala que ela agradece muito a ele, porque, independentemente de qualquer coisa, ele não era machista, ele não era misógino, então ele levava ela para as reuniões, ele apresentava ela como sócia do escritório. Ela fala que ela teve sorte nisso, que ela não precisou, né, desbravar essa autoridade. Ele ajudou ela a ter essa autoridade. Então, assim, nesse ponto, ela fala que ela foi ajudada, mas mesmo assim tinha um homem ajudando ela a desbravar esse caminho. Então é muito difícil, não importa o quão inteligente você seja, quantos diplomas você tenha. Dependendo da situação que você tiver, às vezes essa meritocracia, né, que seria o mérito pela sua sabedoria, pela sua experiência, se tiver um homem do lado, pode ser que ela seja um pouco podada. Não vou dizer que seja todas as situações, mas é o que a gente vê na maioria do mercado. E é interessante isso que você falou, porque são duas coisas divergentes. Estar com o homem traz a segurança profissional, né, para os clientes estarem te respeitando. Não estar também é um outro caminho que também muitas vezes vai ter mais dificuldade. Olha como é que tem esses dois essas pesos, inferências, né? são pesos. E eu queria que você falasse na sua trajetória, agora, Érica falando, quando que você percebeu, você como empresária, que você não dá conta de tudo? Pois é, eu comecei talvez com uma mentalidade um pouco errada. Quando eu entrei no escritório que me tornei sócia, eu não tinha talvez noção do que o ser sócio de um CNPJ, peso que isso tinha. E eu trabalhava quase como se fosse um CLT ali. E aí, você vai no dia a dia aprendendo. As primeiras reuniões com o cliente dava até dor de barriga, era sempre assim, um caos para mim, psicológico e tudo. E aí, nessa jornada, à medida que eu fui me especializando dentro das áreas, me tornando mais essencial para o escritório, eu comecei a perceber que faltava alguma coisa, sabe? Eu não conseguia me sentir empresária. Quando eu fazia pós-graduação, que eu tinha que me apresentar como empresária, para mim aquilo era tipo uma
uma máscara que eu usava. Eu não me sentia uma autoridade, uma dona de escritório, com experiência, com conhecimento para me apresentar. E aí eu comecei a perceber que eu não dava conta de tudo. Foi mais ou menos ali, eu estava fazendo a pós-graduação, ocorreu uma situação com um cliente, que era uma coisa além do meu controle, era um divórcio, e ele trouxe aquele problemática para o escritório. E como é uma coisa fora do meu controle, eu percebi que eu não controlava era nada. Eu estava certa, que eu estava estudando, que eu estava aprendendo tudo, que eu estava controlando tudo. Não, eu não controlava nada. E aí que eu comecei a perceber que eu não conseguiria resolver todos os problemas de clientes, eu não conseguiria dominar todas as milhões de legislações possíveis e ser sempre pontual, que eu iria cometer erros. E eu vivia pisando em ovos. Eu era a pessoa que um mísero erro para mim era algo que eu absorvia de uma forma muito grande. E passar por esse período da possibilidade de eu ter cometido um erro do meu período, aquilo me matou. Eu não queria ser a contadora que errou. Mas erros são passíveis, porque chegavam clientes de outros escritórios com erros grotescos. Mas eu não queria ser a contadora que o cliente foi com um erro grotesco. E aí veio aquela questão assim, eu não dou conta de ser perfeita, eu vou errar. E aí é onde você né, seu castelo ali, eu falo que meu mantra, ele se quebrou ali. E eu falo que foi um momento que eu entendi que eu não ia ser perfeita, eu não ia dar conta de ser essa empresária magnífica que as pessoas colocavam na internet, nos filmes. 30 é a idade do sucesso, né? A gente tem filme. Então, você imaginava, aos 30 anos eu vou estar ganhando um salário de 20 mil, vou estar andando de BMW. Não, gente, essa não é a nossa realidade. Aos 30 anos, provavelmente você vai estar tomando um tarja preto para dormir. Gente, é muito difícil, né? A mulher, ela tem essa vontade de ser perfeita e se cobra, e se chicoteia. E nas nossas conversas, Érica, você falou uma frase que ficou na minha cabeça. Uma frase, eu queria que você falasse agora. E além de falar essa frase, que você aprofundasse e falasse o que está atrás dessa frase. Se eu não me engano, a vida vai te envergar e você não vai quebrar, mas se quebrar, tudo bem. Você não falou assim passiva, não. Você falou mais firme. Mais firme. É porque eu cresci, na verdade é uma frase que eu cresci ouvindo da minha mãe, que a vida iria me envergar até o chão e eu não iria quebrar. E eu pensei, vou passar por tudo e vou conseguir sair de cabeça erguida. E realmente veio muitos desafios, eu cresci no interior, mudei para Belo Horizonte, trabalho, não é fácil. Quando a gente trabalha no CLT, a gente descobre que engolir sapo faz parte do cargo. E aí, nessa situação do escritório, que estava além do meu controle, que foi onde eu percebi que eu não controlava nada, que foi esse choque de realidade, eu falo que eu quebrei, que foi onde veio a depressão, a ansiedade generalizada, o simples e-mail chegando no celular, já senti o coração, porque eu não sabia do que se tratava, se seria mais um problema para resolver, se era mais alguma demanda judicial, alguma coisa que estava acontecendo. Porque, de um lado, eu tinha o cliente pressionando para fazer coisas erradas por conta de uma briga de marido e mulher. E do outro lado, eu tenho meu juramento como contadora. E naquele emaranhado ali de emoções e tudo, eu quebrei, porque eu jamais iria fazer alguma coisa errada. Mas eu teria que dizer não. Não, eu não vou fazer. E dizer não sempre foi uma das minhas maiores dificuldades na vida. Inclusive, foi algo que eu passei recentemente assim, para trabalhar, para dizer não. A gente tem que dizer não para muitas coisas. E eu sempre ouvia minha mãe dizer que a gente tinha que ser forte, tinha que se manter. E quando eu percebi que eu havia quebrado, que a depressão havia, que eu não tinha mais vontade de nada. Absolutamente nada. E aí, assim, era do tipo, eu ia de casa para o escritório, trabalhava,
ia para casa, tomava meu banho e enfiava debaixo das cobertas. Às vezes estava fazendo 38 graus, quase 40 graus, eu debaixo das cobertas. Sem vontade nenhuma de viver. E isso oscilou um pouco. Foi agravado mesmo em 2023, quando eu perdi um cliente, que era um cliente muito querido, muito próximo. E aí eu cheguei no momento que eu falei assim, eu não quero desistir. Eu já estava na fotografia tentando, sabe, quando você está quase se afogando, você está tentando buscar um pouco de ar, a fotografia ela me dava esse alívio emocional, porque ali eu podia errar, porque por mais que eu errasse e chateasse o cliente, era um erro que não custaria a minha imagem como toda. Porque a forma como eu aprendi a fazer contabilidade era quase que se eu cometesse um erro, por mais que eu corrigisse, era um crime, e que eu ficaria manchada para sempre. E aí você pergunta, você errou na contabilidade? Agora eu me permito errar. É claro que não foi da noite para o dia, mas muita terapia, muito autoconhecimento, na verdade. Foi quando eu comecei essa jornada de autoconhecimento através de terapia, tratamentos, que eu descobri que a empresária ela precisa desse autoconhecimento para ela saber os seus limites e até as escolhas que ela vai ter que fazer ao longo do seu negócio. E eu entrei na sua rede social e eu vi que você tá com umas fotos bem bonitas lá. Obrigada. Adorei, fiquem curiosos para poder ir no Instagram da Érica e ver e conhecer o trabalho dela. Maravilhoso, não só de fotógrafa, mas também como contadora. E engraçado, você falou que tem dificuldade com o não, né? Me lembrou uma história. Meu pai já falecido, meu pai era o rei do não. Falava, pai, ele respondia assim, não. Então eu cresci, então quando alguém fala sim, eu até volto a olhar e falo, pegadinha. Porque era dessa forma, sempre pai e não. Aí depois a gente calava, ele falava, o que foi? Às vezes você já tinha murchado e nem falava. Ou então você criava coragem e falava. Mas foi uma lembrança que eu tive. Val, agora é a sua vez. Porque sua trajetória me intriga de um jeito específico. Você encontrou 3 formas completamente diferentes de tocar a vida das pessoas. E o que me interessa não é a variedade dos caminhos, é o que eles têm em comum. O que você faz hoje em áreas diferentes tem a mesma essência, gerar conexão. O que cada um dos 3 caminhos, inglês, acompanhamento escolar e o cheiro de canela, o que eles te ensinaram sobre conexão, que os outros 2 não ensinaram da mesma forma? Nossa, são caminhos bem diversos, bem diferentes, e todos eles me levam a acreditar em algo que para mim é primordial na vida. Você tem que estar feliz, fazendo aquilo que te faz bem. E para você estar fazendo isso, você tem que estar conectando com pessoas, porque nós não somos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. E quando eu decidi trabalhar com inglês, né, ser professora particular de inglês, foi numa brincadeira. Um amigo virou para mim e falou assim, foram amigos que falavam assim, eu quero que a minha filha vá para os Estados Unidos, eu quero que as minhas filhas comemorem os 15 anos delas nos Estados Unidos, você não quer dar aula? Porque eu já tinha estudado inglês há 15 anos. E eu achei aquilo assim, estava trabalhando na psicologia e falei assim, vamos ver, né? E aí a coisa começou de um jeito que aí quando eu comecei a dar aulas, eu comecei a ver como que a minha capacidade de ensinar alguém a falar inglês podia transportar aquela pessoa para um universo que às vezes ela nem sabia que ela podia. Então, assim, hoje é uma delícia você ouvir seus alunos falando para você, eu estou na Irlanda, eu estou aqui porque você me ajudou, eu fui para Dubai. Então, assim, é uma delícia. E, da mesma forma, a conexão com o acompanhamento escolar. Um pai, quando ele me procura assim, ele tem a minha ficha assim, como se eu fosse a Valdene, né? Porque eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui muito estudiosa, desde criança. Pra você ter ideia, minha mãe nunca precisou ir na escola
E eu chorava, porque eu precisava que ela fosse lá, porque todas as mães iam na escola e a minha não ia. Eu falava, gente, mas ela falava, mas você não precisa, ninguém me chama para ir lá. Então eu sempre participei de muitos campeonatos, escrevia muito. Então essa curiosidade em estudar muito e sempre estar estudando, conhecendo, assim, o que eu ensino hoje, eu aprendi quando eu estudava. Então, às vezes, eu preciso passar alguma coisa, relembrar alguma coisa, mas tudo que eu ensino hoje, então eu acompanho criança do primeiro ano até o terceiro ano, então até a formação dele. Então, assim, isso é uma conexão com o mundo, porque às vezes o pai chega com uma questão que às vezes o aluno não conseguiu se interagir com o professor, com a forma. Então, tem alunos que ficam um mês, tem alunos que ficam 2 meses, tem alunos, e assim, acaba que eu me especializei muito com autistas e com crianças com TDAH. Então, esse é o meu público-alvo. Então, eu já chego na casa do aluno, ele está sob efeito de medicação, e fazer o aluno, mostrar para o aluno que ele é capaz de conectar com a faculdade, conectar com um sonho, com um curso. E assim, é uma delícia quando o pai vira e fala, ai, meu filho já vai formar. Então, assim, dá uma sensação de velha, né? Mas assim, e aí veio o cheiro de canela, que veio num momento que assim, eu nunca, jamais imaginaria que com a formação em psicologia, eu faria todas essas coisas. E aí veio a cheiro de canela num momento delicado, que foi o momento da pandemia, e era para ficar na pandemia, e eu fiz um trato com meu marido, sabe? Não, é só no momento da pandemia. Quem falou? Os clientes não deixam a gente parar. Então, por que a gente não faz bolo? A gente não vende bolo e pão. A gente leva amor, a gente leva memória, aquela memória da época da casa de vó, e é uma delícia você receber uma encomenda lá do Canadá ou da Inglaterra, para você levar um mimo, um carinho para um familiar seu. Então, eu estou me conectando o tempo inteiro com ensinamentos, com os desafios da vida das pessoas, porque quando você, hoje não, porque eu dou aula online, mas eu já entrei em muitas casas, eu não tenho, nem sei te falar quantos alunos já passaram por mim. E assim, é uma gratidão imensa poder fazer parte da história de vida dessas pessoas e elas também fazer parte da minha história de vida. Então, é só conexão. Gente, e eu ganhei hoje um mimo, eu ganhei um bolo de amora dela, que a gente vai saborear agora à tarde. Fiquem curiosos para entrar no Instagram dela, fazerem as suas encomendas, porque tá com uma cara, que delícia. E você diz, eu não vendo bolos, eu vendo amor em forma de bolo, em forma de pão. E o cheiro de canela nasceu de um momento delicado, você chegou até a falar da pandemia agora há pouco. Queria que você falasse como foi esse momento e o que você percebeu ali que te fez transformar a dor em afeto. Foi um momento bem, bem doído para todos nós, para a humanidade. E como eu sempre fui uma pessoa muito atrevida, no meu capítulo eu falo que eu sou muito atrevida. E tem pessoas que veem o atrevimento como algo negativo. Eu nunca vi o atrevimento, a ousadia, eu sempre vejo como a oportunidade de você mover montanhas, de você ultrapassar barreiras. E a ousadia na minha vida sempre foi assim, porque eu sempre fui muito ousada, muito atrevida. Eu sempre quis estar indo na frente, buscando, não, e assim, nada me para. Acho que a única coisa que me para hoje é o dia que Deus virar e falar, chegou o momento. Porque assim, para mim não existem dificuldades, existem desafios e nós precisamos vencer todos eles, como a pandemia. E era um momento, muita gente ficou sem trabalho, a gente tinha contas para pagar, porque todos nós tínhamos contas para pagar, e o meu marido, ele começou a trabalhar só meio horário. E assim, imagina, eu e o marido dentro de casa, a gente não podia sair para visitar ninguém. Eu, nossa, a gente tem que arrumar alguma coisa para fazer, senão nós vamos ficar uma semana juntos. Muitos casamentos, né, inclusive, desfizeram com a pandemia.
E graças a Deus, o meu marido topou. E foi assim, numa brincadeira, só para você ter ideia, o Cheiro de Canela nasceu num momento tão mágico que ele é dia 1º de maio, dia do trabalho, né? E isso consagra a minha pessoa, porque eu me vejo uma mulher que trabalha muito, que batalha, e assim, eu não vejo, se tiver o que fazer para poder sobreviver, eu vou fazer, porque é trabalho, e trabalho é digno, seja lá o que você faça. E aí ele saiu para fazer uma caminhada e eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, cozinhar. Eu amo cozinhar, é meu hobby. E aí ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer seu bolo favorito e o pão que eu sei que é o carro-chefe do Cheiro de Canela, que é o pão de canela. E na tarde a gente convidou uns amigos para ir em casa, tipo assim, não podia, né? Mas um casal de amigos foi até lá e tomou café com a gente e foi uma delícia. E aí, no outro dia, eu já tinha 20 pedidos de bolo. Ele começou a falar para todo mundo e a gente começou. E a época da pandemia, o meu marido é motorista, então ele ficava nas entregas e eu na produção. Chegamos a ter uma sócia, teve uma sócia comigo, mas aí acabou que eu e ele seguimos sozinhos e hoje a gente não consegue parar. Então, é uma delícia viver o Cheiro de Canela, porque realmente a gente não vende bolo e nem pão. Eu estava falando com a Eris que não tem jeito de você fazer, eu não vou conseguir fazer o seu bolo de amora de novo, sabe por quê? Porque ele foi feito para você. Ai, que delícia! É isso. Delícia. E é tão interessante como a pandemia, né, mostrou outras possibilidades de negócios, outras possibilidades em relação à própria vida. Mas eu tenho certeza que muita gente te faça essa pergunta, se não faça, às vezes pensa em te perguntar. E eu quero te perguntar aqui ao vivo. Por que você largou a psicologia? Por que você não abriu um consultório? E não larguei a psicologia, porque ela está comigo o tempo inteiro. No aluno, né? Então, eu acho que a psicologia ela é essencial para a minha vida. E foi através da psicologia... Na verdade, eu nunca quis ser psicóloga, né? Eu quis a vida inteira ser dentista, você acredita? Revelações. Dentista, sou filha de família farmacêutica, então meu pai queria que eu fosse farmacêutica. E eu tentei odonto por uns 3 anos e não dava, eu só ficava na beirada naquela época, né? E aí a psicologia veio de uma amiga que virou e falou assim, você não pode ser dentista, você tem que ser psicóloga, você é ótimo, você fala com a gente, você conversa, você escuta, você resolve os nossos problemas. E você acredita que eu fui falar com a minha mãe que eu queria ser psicóloga? E ela assustou, né? Porque psicólogo não dá dinheiro, é profissão para cuidar na maioria das vezes hoje, todo mundo tem psicólogo, né? Eu acho que não é mais um luxo, é uma necessidade da humanidade. E aí eu passei de primeira em psicologia. Tinha um intuito realmente de fazer clínica, de ter meu consultório. Para minha mãe de criação, eu tinha que ter um consultório. Ela faz essa pergunta, por que você não trabalha com a psicologia no consultório? E aí eu fui entrando porque eu queria conhecer do que eu estava fazendo. Como eu te falei, eu sou muito curiosa, eu quero entender. Eu não vou cair no buraco se me mandar cair no buraco de jeito nenhum. Eu quero saber o que tem lá dentro. E aí eu fui para a área da psicologia. Então, uma coisa muito engraçada, você acredita que a primeira área da psicologia que eu fui fazer estágio foi na área escolar e eu odiei? E agora trabalha com isso. Foi no colégio. Eu lembro, foi no colégio, mas assim, eu levei uma eternidade para chegar. Quando eu cheguei, que eu vi aquelas crianças, falei, não é isso que eu quero da minha vida, não. E aí eu fiz estágio na área da psicologia hospitalar. Foi uma experiência maravilhosa no João 23, foi assim, um aprendizado para a minha vida. Eu fiz estágio na psicologia da mulher, trabalhei na delegacia de mulheres, foi assim sensacional também. E aí faltava
simplesmente a área da psicologia organizacional. E eu achando que eu ia formar para ter um consultório. E quando eu cheguei na organizacional, eu encantei com a área de treinamento, recrutamento, seleção, estar com pessoas, olha a conexão de novo na minha vida. E eu falei assim, eu não vou querer, eu vou querer seguir isso daí. E aí eu fiz estágio em 2 empresas e você acredita que eu saí da faculdade com emprego, porque é uma coisa tão difícil naquela época, você formar e já sair da faculdade com um emprego, era um negócio assim. E eu saí da faculdade com um emprego e muito engraçado, sempre trabalhei na área comercial. Então eu fui trabalhar, meu primeiro emprego de carteira assinada como psicóloga foi numa padaria que não existe mais em Belo Horizonte, que eu sou eternamente grata, que é a La Romanina. Foi lá que eu comecei a minha carreira e eu sempre trabalhei sendo confiança da chefia. Eu sempre estava do lado da diretoria, por todas as empresas por onde eu passei. E eu sempre estive ligado à área comercial. Então, assim, fui para farmácia de manipulação, supermercados. E a minha última experiência foi numa multinacional, que era meu sonho. Eu fui trabalhar com carro, com peças de carros. E foi aí que eu descobri que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas, mas não dentro do universo com tantas pessoas. Eu queria fazer a diferença para uma pessoa só, que era dando aula de inglês, aí veio o acompanhamento escolar. Então eu queria fazer com que aquela pessoa acreditasse no sonho dela, no potencial dela, porque eu formava muitos líderes dentro das empresas. Então, assim, hoje é uma delícia você encontrar na rua os seus ex-funcionários e falar, não, você me ensinou que eu tinha que ter uma profissão. Então, assim, isso foi assim. E com isso, com tudo isso que foi acontecendo, foi quando eu decidi que eu não queria mais trabalhar com a psicologia. E como eu fiquei muito apaixonada com a organizacional, eu não abri o consultório. A primeira pessoa que precisa acreditar em você mesmo. É você mesmo. Em qual dos 3 momentos isso foi mais difícil? Porque você mudou de trajetória, são 3 trajetórias distintas. E quando que você se convenceu disso, dessa escolha? Foi justamente quando eu realizei o meu sonho, que era trabalhar numa multinacional. Então, eu estava passando por um momento muito difícil da vida, assim, emocionalmente, financeiramente, eram muitas questões. Foi quando eu conheci o meu marido, e ele foi uma pessoa, assim, uma peça essencial para mim, porque eu estava cansada de fazer entrevistas, porque essa empresa, ela tinha tanto consideração pelo meu trabalho, que eles falaram, a gente vai te recolocar no mercado. E eu ia para aquelas entrevistas de emprego, e eu chegava lá e eu falei com pessoas da China, dos Estados Unidos, porque tinha que ter inglês, né? Era uma das características do que precisava para a vaga, era falar inglês. E eu estava cansada de ouvir todo mundo falar, mas você vai vir para cá para fazer o que eu faço. Estava falando com o diretor da empresa. Aí eu falei assim, uai. Aí quando foi um belo dia, eu saí de lá e virei e falei, não quero mais fazer entrevista, eu quero ser alguém, eu quero ter uma marca, eu quero ser Valdene. E eu falei para o meu marido se estava tudo certo para ele. E ele me apoiou e foi aí que eu comecei. Então, assim, foi muito delicado começar, mas a melhor propaganda é a da boca a boca. E assim, para te falar a verdade, é a coisa mais rara é alguém me contratar pela rede social. Porque todo mundo, é a Aline que comeu o bolo, é a Clarissa que faz inglês e que faz aula de matemática. Então, assim, quando eu assustei, eu estava trabalhando 50 horas por semana com aulas. Então, foi nesse momento que eu vi que a minha vida tinha que seguir outro caminho, que era assim. E também na nossa conversa, você me falou de uma frase que ela ficou na minha cabeça. Queria que você compartilhasse essa frase e falasse também o que está dentro dessa frase, o que está no seu coração.
Eu acredito que você não precisa de um caminho, um único caminho para ser quem você quer ser. Eu acredito que a gente tem que ter propósito, e tudo nessa vida trata-se de escolhas. Nós temos escolhas, e quando a gente faz essas escolhas, a gente tem que estar também pensando que tem consequências. E quando eu escolhi não seguir um caminho só, a gente sabe que principalmente quem é empreendedor, tem momentos que é muito bom, tem momentos que não são tão bons assim, mas o que a gente tem que entender é que a gente não pode desistir. A gente tem que ter um propósito, a gente tem que acordar todos os dias pensando que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Val, o mercado olha para a sua trajetória e vê muitas áreas diferentes. Mas o que existe ali não são tantas áreas, é coerência profunda. Você encontrou maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Aproximar, acolher, nutrir e ensinar. A psicologia nunca saiu da sua vida, a gente percebeu isso. Ela só recusou uma única forma de existir. E eu quero deixar uma pergunta para cada uma, muito em função do que vocês falaram. Érica, tem uma mulher empresária ouvindo agora, que ainda acredita que se trabalhar mais vai chegar lá. O que você diria para ela? O que eu diria é que antes de você se matar de trabalhar, procure se autoconhecer. Essa jornada interna, ela vai trazer para você uma clareza, que você vai descobrir que às vezes você não precisa trabalhar tanto, ou você pode ser multifacetada, como a nossa Val aqui é, uma empresária multifacetada. Mas o que vai te fazer brilhar é esse autoconhecimento. Foi só quando eu me conheci de verdade, estou ainda nessa jornada, na verdade, ainda tem muitas camadas, né? A gente não é só uma coisa, nós somos várias camadas. Cada vez que você vai se aprofundando, você se conhecer, você vai achar ali o combustível para você fazer o seu negócio, seja ele qual for, ou mudar de área de atuação, mudar de forma de se pôr no mercado. Esse autoconhecimento, ele vai ser a principal chave para você sair dessa pressão de ser perfeita, porque nós não somos perfeitos, e aí você vai conseguir deslanchar, porque eu acho que nada vai superar uma mulher que conhece ela mesma. Ela, assim, ela é imparável. E eu quero também fazer uma pergunta para a Val, falar diretamente para aquela mulher que dentro dela tem várias possibilidades, tem possibilidade de várias profissões. Eu quero que você dê um recado para essa mulher. Para ela acreditar nela mesma, não desistir dela mesma. E para todos nós existe um caminho, a gente só precisa encontrar. E seja o caminho que você encontrar, igual eu encontrei vários, faça ele com muito afinco, faça ele várias vezes, porque aquilo que a gente faz o tempo todo, a gente acaba se tornando expert naquilo. Então eu não comecei, o meu bolo era um bolo que eu comia na minha casa, hoje é o meu bolo para estar numa revista, para estar num evento. Eu não comecei assim de um dia para o outro. Então é a gente fazendo cada dia aquilo que a gente gosta de fazer. Eu tenho certeza que tem alguma coisa aí que você gosta de fazer muito. Então, eu amo dar aula. Às vezes meus alunos viram para mim e falam assim, não, mas você dá a mesma aula o dia todo, quando chega à noite você não está cansada, não? Não, eu estou feliz, porque cada pessoa é uma pessoa e ela é diferente. Então, encontre o seu caminho, acredite e não tenha medo de ir atrás dos seus sonhos. Essa é a minha resposta para ela. E aqui no BF Talks, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo que senta aqui, que passa por essa mesa.
E eu vou deixar essa pergunta para cada uma responder individualmente. O que move o mundo? Nossa, eu acredito que poderia ser várias coisas, mas eu acho que no fundo, quando você vai apurar as arestas, entendeu? Eu acho que é pertencer. Todos nós queremos pertencer. Pertencer, e aí pode ser a uma religião, a uma família, a um grupo. Eu acho que o sentimento de pertencimento, ele faz com que a gente ganhe uma energia muito maior. Porque quando você fala, eu pertenço a tal família, eu pertenço a tal grupo, eu pertenço à igreja tal, não vamos cair em ideologias, mas o sentimento do ser humano de pertencer, essa força que faz com que ele acorde e ganhe essa energia vital para poder continuar dia após dia. E agora, Val, quero que você fale o que move o mundo. Eu acho que o que move o mundo são as marcas que a gente deixa e que a gente tem pelos nossos caminhos. Então, como eu disse para vocês, eu queria muito ser dentista. E essa vontade não nasceu de que a minha mãe queria ou meu pai, não. Nasceu quando eu era criança lá na minha cidade e eu lembro perfeitamente, era como se eu vivesse isso hoje. Eu amava ir ao dentista, todo mundo odeia, toda criança. Eu adorava aquele barulhinho daquela máquina. E aquele dentista, sem saber, eu não sei se ele ainda é vivo, ele me marcou. E ele me mostrou que eu podia ser alguém. Então, da mesma forma que eu tento marcar a vida das pessoas, com os meus bolos, com os meus pães, com as minhas aulas, né? Então, eu acho que é isso que movimenta. Então, quando eu falo para você que meu aluno está na Irlanda, que a minha aluna foi para Dubai e que ela se achou poderosa de estar lá em Dubai, falando inglês, que os meus alunos estão formando, estão se tornando profissionais, é porque eu e outras pessoas conseguimos marcar a vida dessas pessoas. Então, é isso que movimenta, é o legado, é a marca que você deixa na vida das pessoas que move o mundo. Nós acabamos de finalizar esse livro maravilhoso, que foi um programa de posicionamento e autoridade que a BF Talks fez com o Clube Delas Brasil. E nasceu esse programa Cultivando Violetas. São mulheres incríveis. Cada uma vocês vão estar conhecendo aqui nesses episódios que a gente vai estar gravando. E a gente já gravou um episódio com a Érica. E a Érica deixou uma pergunta para essas duas. Vou colocar aqui a pergunta da Érica. Quando você encontra uma mulher que está exausta, mas ainda não se permite parar, o que você vê nela que ainda não se consegue ver em si mesma? Normalmente, quando eu encontro essa mulher que está ali exausta, tentando equilibrar várias bolinhas, né? Eu sempre falo, você tem que olhar para si, tem que tirar um tempo para si, né? Que falo do autocuidado, e é algo que eu negligencio em mim mesma. Então, normalmente, eu estou sempre, né, aconselhando as mulheres você precisa tirar um tempo, você precisa descansar. E durante muito tempo eu me matava de trabalhar, me matava de estudar e estava sempre aconselhando amigas, conhecidas que você precisa parar. Porque se você não para, o seu corpo te para. E eu fui uma pessoa que o meu corpo me parou. De um jeito ou de outro, eu tive que parar. Ainda bem que foi a tempo de eu cair em si e perceber, mas durante muito tempo eu sempre falava para outras mulheres que elas precisavam parar, porque senão o corpo delas iria adoecer e elas iriam ser paradas. E eu não via isso acontecendo comigo. E agora você, Val, responde para a Érica essa pergunta. Ela tá falando de mim?
Ontem mesmo eu estava dando uma aula e o aluno falou assim, eu falei para ele que eu fiquei 15 anos sem tirar férias. Eu só tirava férias quando eu adoecia. E o que eu vejo nessa mulher que não consegue parar, e eu acho que isso tem muito a ver comigo, é a vontade interna que a gente tem de vencer. A gente tem que vencer todos os dias, a gente tem que dar conta da casa, do marido, para quem tem filhos, dos filhos, do trabalho, e a gente tem que se dividir em 1000, né? Mas eu aprendi recentemente que mesmo nesse movimento intenso, que é necessário, que é preciso, são coisas que eu acho que a gente, mesmo nessa exaustão toda, a gente não pode deixar de ter. Eu acho que a gente tem que ter o nosso momento com Deus, sempre. A gente tem que achar um momento com Ele. E essa mulher que não quer parar, ela tem que entender que ela não tem que dar conta de tudo sozinha. E eu tenho aprendido isso, eu não tenho que dar conta de tudo sozinha. Tem muitas, e a gente tem muitas mulheres com quem a gente pode, né, tem rede de apoio, com amigas, com mulheres de clube, né, então o clube delas é uma oportunidade para a gente estar fazendo isso. Então é isso que eu vejo, porque assim, a gente precisa seguir, mas a gente também precisa ter esses momentos, porque eu acho que quando você... E cuidar da saúde, né, que é essencial. Então eu acho que se a gente tem esses 3 pilares bem sustentados, eu acho que a gente consegue fazer tudo, a gente ser 1000 com sucesso. Verdade. E eu vou convidar vocês duas também a deixarem uma pergunta para a próxima entrevistada, e vou deixar vocês curiosos para acompanhar o próximo episódio para saber como ela vai responder. Você lê para a gente, Val? O que faz uma mulher parar quando ela não acredita no que ela é capaz de ser realmente? Érica, Val, obrigada. Obrigada pela honestidade com o que pesa, com o que oscila e com o que não cabe no caminho previsível. O mercado ainda tenta simplificar essas mulheres complexas, porque simplificar é a forma mais fácil de reduzir potência. Mas hoje vimos 3 formas diferentes de fazer exatamente o contrário. Uma mulher que olha para números sem romantizar o cansaço. Uma mulher que ensina a não se perder na oscilação. Não no nome que colocam sobre você, mas a forma como você está no mundo. Se esse episódio tocou em algo, compartilhe com aquela mulher que precisa ouvir essa mensagem. Eu sou a Aline Almada e esse é o BF Talks.